Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer te ter aqui de novo na Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. O Brasil é o terceiro maior produtor de vinhos da América do Sul, com destaque para o Rio Grande do Sul, responsável por 90% da produção nacional. Técnicas como poda e sistemas de condução, aliadas à sustentabilidade, são essenciais para a qualidade das uvas. Hoje eu converso com Ana Cristina Crespani, empresária e que está à frente do Viva la Vida. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Ana Cristina Crespani, nascida em Encantado, no Rio Grande do Sul, cresceu imersa no agro. Com avós produtores e um pai técnico agrícola, viveu os desafios e oportunidades do campo, acompanhando de perto a expansão do setor no Mato Grosso. Formada em Direito pela Anhanguera e com especialização na FISAR, sua trajetória sempre foi guiada por valores sólidos, como lealdade e resiliência. Além de empresária e mãe, ela é uma apaixonada por viagens, especialmente para vinícolas, onde encontra inspiração para novas ideias. Ana se considera uma verdadeira protagonista, pois cada dia constrói sua história e fortalece sua marca. Sua motivação? Criar um legado e ajudar outras mulheres a prosperarem no agro. Oi, Ana, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer te ter aqui. Ah, que alegria! Eu também. Você sabe que, além de tudo, eu sou sua fã, né? Imagina. Além de ser fã da Protagonista, mas eu também gosto muito do trabalho que você exerce para todas essas mulheres. Aqui, né, a gente está para dar voz a vocês, que já estão fazendo uma transformação no agronegócio. É verdade. E tem a Protagonista como essa grande vitrine. É verdade. Uma né? protagonista mesmo. A gente tem ouvido muito aqui que o Brasil investe, né, nessas duas podas de vinhos. Você faz? Como é que funciona? Por que o Brasil está, né, tão promissor aí nessas duas podas? Então, como eu te falei, como nós temos um país muito grande, né? E vários, digamos assim, mesmo que a gente tenha estações muito definidas, né, um clima tropical no Brasil, vamos falar que o que a gente tem no Rio Grande do Sul, nós não temos no Mato Grosso. E o que nós temos no Mato Grosso, nós não temos no Nordeste. Então, a gente tem uma diferença climática dentro do nosso país. E aí o que acontece? Aqui no estado de São Paulo, eles descobriram algo que eu acho muito interessante, não só em São Paulo, como também no Nordeste brasileiro, que é ali no Vale de São Francisco, que é a dupla poda ou a poda invertida, né? Então o que é isso? Como a gente está falando de um clima muito quente, vamos colocar lá no Nordeste, Vale de São Francisco, é um clima muito quente, onde ele tem praticamente o verão de janeiro a janeiro, né? Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos de um inverno também para a uva, né? Ela precisa desse frio para ela poder concentrar mais os aromas. E aí o que acontece? Eles fazem a poda invertida. Então, geralmente, como que nós, lá no Rio Grande do Sul, como é feita a poda? Então, a poda, ela é feita, ela faz, o que a gente faz? Posso entrar um pouquinho nesse assunto? Então, a poda é o seguinte, nós fizemos o plantio, aí a vinha vai crescer e aí vai ter um momento de podar. Qual é esse momento? O enólogo, geralmente, ele vai escolher esse momento de acordo com o que ele quer para esse vinho, para aquilo que ele está, né, programando. Então, eu quero um vinho de alta gama, de alta qualidade, eu vou ter uma poda diferente de um vinho, de uma vinha que vai dar muitos cachos para uma produção comercial. Então, ok, eu quero uma vinha de alta gama, de alta qualidade. Então, eu vou ter uma vinha com poucos cachos. Então, ali já começa na poda tudo isso que vai acontecer depois na garrafa de vinho. E aí, a gente faz essa poda, geralmente, a gente vai fazer essa poda na primavera. E aí, o que acontece? Quando for primavera próxima do inverno ali, quando for no verão, você vai começar a colheita desse vinho. Então, a uva amadureceu, fez todo o processo natural da videira, amadureceu no verão e aí você vai colher essa uva. Isso é o processo natural. Quando a gente inverte isso, a gente faz com que, olha só que interessante, com que a colheita aconteça no inverno. Então, você vai ter a poda praticamente, digamos, quando você está colhendo lá no Rio Grande do Sul, você vai ter a poda aqui e aí você vai colher tardiamente, você vai colher no inverno. Então, você vai ter a colheita aqui no estado de São Paulo entre junho e julho.
Olha que interessante. Para que isso? Porque aí você vai ter uma estação de frio e a colheita nessa estação você vai, tipo assim, você vai enganar a planta, você vai enganar o ciclo dela. Mas aí você vai ter um vinho tinto particularmente de altíssima qualidade. Porque a colheita no inverno, ela concentra muito mais os aromas, ela concentra muito mais as características de uma uva de altíssima qualidade, o que a gente não consegue talvez numa colheita de verão. Então isso é muito interessante. E é isso eles fazem, hoje estão fazendo muito, no Vale de São Francisco e aqui em São Paulo. Muito interessante. E a sustentabilidade, né, é um tema cada vez mais relevante quando a gente fala aí da nossa agricultura. Muito. Você trabalha com a sustentabilidade como? O que você utiliza hoje na sua... Então, hoje hoje Viva la Vida já cresceu bastante, né? E aí nós hoje já temos produtores parceiros. E eu acho que eu comentei com você que o nosso projeto, ele preconiza muitos pequenos produtores, é uma coisa que eu gosto bastante. Então eu já compro uva de pequenos produtores e hoje eu faço parte de uma cooperativa, né? Isso é muito legal. Porém, os meus vinhedos particulares, eu tenho um pequeno vinhedo onde a gente está fazendo toda a técnica sustentável. E o que é a sustentabilidade hoje nos vinhedos? Aí existem os selos, né, e tudo mais que a gente tem buscado isso. Desde o composto orgânico, que é da própria casca e semente da uva, que nós usamos para composto da terra, até a água retornável dos nossos vinhedos, até o uso que antigamente nós chamávamos de como se fosse os fitossanitários, né, que são os aditivos químicos para o vinhedo, que hoje a gente não pode mais usar o nome de pesticidas, né? Então a gente hoje já tem um trabalho mais voltado para orgânicos. E é isso que a gente tem buscado. Então, nesses pequenos, é um pedaço de 14 hectares, é pequeno. Ali a gente está praticando isso e buscando selo também, para que a gente tenha um vinhedo altamente sustentável e para que a gente tenha vinhos orgânicos dentro desse vinhedo. E a ideia é replicar talvez isso depois, né? Replicar para os pequenos produtores. Só que é uma coisa muito difícil, né, Jaque? Porque você ter esse controle, realmente, a sustentabilidade é uma coisa que veio para ficar. E eu acredito que num curto espaço de tempo isso seja algo que vai ser muito mais, digamos assim, valorizado, tá? E entendido que não é só a quantidade, mas que a quantidade com a qualidade vai ser algo que a gente vai ter com valor agregado muito maior. Quando você vê o valor agregado disso e como lá fora, para nossa exportação, como a gente vai ter um valor muito maior, eu acredito que aí esse pequeno produtor, ele vai adequar o seu vinhedo para essa sustentabilidade. Então, eu acredito que a gente vai ganhar muito com isso. Não, muito legal, Ana. Planos para o futuro? Muitos, sempre, né? A gente está sempre inovando, mas uma coisa muito legal que vem aí é uma linha de pele, uma linha feita com a semente, as cascas da uva, aí desse vinhedo sustentável, feita com a semente, as cascas da uva dos nossos vinhedos, totalmente orgânica, totalmente natural, livre de qualquer tipo de interferência, assim, de parabenos e tudo mais, onde a gente vai poder fazer um cuidado para a pele, mãos, e eu já fiz os testes nas minhas, inclusive, que eu sou uma 40+, então mãos, pele, sérum, um sérum exclusivo com resveratrol 5%, que é um antioxidante natural, e eu acho que isso é muito legal, porque aí a gente também vai colocar mulheres nesse projeto, pequenas produtoras, e aí a gente, inclusive, falando sobre sustentabilidade, a gente vai unir a sustentabilidade com um projeto lindo para mulheres, que vai fazer bem de dentro para fora. E aí tudo isso unido ao vinho, vai ser maravilhoso. Que legal, Ana. Obrigada por saber todas essas novidades. Adorei te receber aqui com a gente. Adorei. Sempre é muito bom estar com você, Jaque. Obrigada pelo trabalho que você faz e que você leva para tantas mulheres, tantas casas, tantas pessoas que assistem você e que com certeza você inspira, viu? Que continuemos, né? Nós duas esperando aí muitas mulheres. Obrigada pela participação, viu? E no próximo bloco vamos acompanhar a experiência da Elaine na França, ganhadora da bolsa do programa Master in Food Agribusiness Management em parceria com a protagonista. Como tem sido essa jornada? E o professor Tejão, que tem a dizer sobre essa transformação. Não saia daí que a gente volta já.
Em 2024, anunciamos com alegria a grande vencedora da Bolsa Solidária para o programa Master in Food Agribusiness Management na França. Elaine Araújo de Souza, de Teresópolis, Rio de Janeiro, foi a escolhida pelo voto popular nas redes sociais da protagonista para embarcar nessa jornada transformadora. Agora, queremos saber como está a experiência da Elaine fora do país, como essa oportunidade tem impactado a sua vida e os seus sonhos. E para contar tudo isso, vamos ouvir diretamente dela e do professor José Luiz Tejão, que fez essa bolsa acontecer, em um vídeo especial sobre essa trajetória inspiradora. Confira agora. Eu estou aqui em Nantes, na França, no 10º Food and Agribusiness Management, um programa que é um MBA internacional, e com uma aluna brasileira que veio ali escolhida das protagonistas. A Jaque, ela foi selecionada, ela é coordenadora do movimento jovem das cooperativas do Brasil e está aqui nesse nosso programa que dura 1 ano e 4 meses, tendo lições e dando lições sobre o Brasil para o mundo. Elaine, para todos nós aqui, telespectadores do Canal Rural, a tua mensagem do aprendizado voltado à juventude nessa experiência internacional. Eu acho que nessa experiência internacional eu pude ver um pouco mais na prática a questão de sustentabilidade. O quanto isso realmente é importante na decisão de consumos desses jovens, que não sai do papel, eles realmente aplicam isso na prática e de alguma forma o Brasil precisa comunicar isso cada vez melhor sobre a sustentabilidade que ele aplica no campo. E nessa tua experiência, Elaine, aqui, é forte o aprendizado com essa juventude aqui. A gente, quando está aqui, a gente adquire uma consciência muito grande da importância da comunicação correta. E é verdade, a juventude que a gente vê aqui, ela é totalmente, é uma juventude, eu diria, uma geração S. Geração S, de sustentabilidade. Eu diria o novo código dessa geração, essa presença. E o Brasil é espetacular com relação a isso, e nós temos que comunicar. Agora, voltado então à tua experiência com a juventude e com o cooperativismo, podemos fazer muito mais com relação ao cooperativismo e à comunicação brasileira para o mundo, Elaine? Com certeza. Eu acho que o movimento cooperativista hoje, ele está buscando medir tudo que a gente faz. Eu acho que é importante todas as cooperativas, todos os produtores se empenharem para dar informação, porque muitas vezes a gente acaba não tendo essa informação e sem esses números a gente não consegue mostrar para o mundo o que a gente faz. Olha, mostrar para o mundo. Jovem, vem aqui para o mundo para você conhecer o mundo. E essa vai ser a forma de nós levarmos o mundo para o Brasil, porque a melhor fórmula de comunicação do Brasil para o mundo e do mundo com o Brasil é através da convivência da juventude. É impressionante como jovem para jovem, aí você comunica e passa a credibilidade, passa a confiança do emissor, a juventude. Então, Elaine, eu gostaria de te parabenizar por você ter sido escolhida, junto aqui de várias pessoas que participaram desse filtro. Quero agradecer muito a protagonista, a Jaque, a equipe toda do Canal Rural. Brasil, nós somos maravilhosos, não somos não? Nossa, como eu senti falta do Brasil nesses últimos meses. Eu acho que também foi bom para mim. Acho que quando você sai do Brasil, a visão que você tem do Brasil muda um pouco e você começa a valorizar muita coisa que tem lá. Então é isso. E é verdade, e os alunos, iremos com eles ao Brasil daqui a pouco, e uma coisa digo a vocês, a coisa mais difícil é colocar a turma no avião e mandar de volta, porque tem problema no Brasil? Tem, mas anda pelo mundo para você ver. Que incrível ver a trajetória da Elaine e como essa oportunidade tem transformado a sua vida. Agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. Queremos conhecer a sua história. É fácil, basta acessar o QR Code na tela e preencher o formulário. Quem sabe você não está aqui com a gente da próxima vez compartilhando comigo a sua trajetória. No próximo bloco, a zootecnista Ana Virgínia nos ensina a evitar perdas no pasto na época da seca. Voltamos já. Na época da seca, o pasto fica fraco e pode não ser suficiente para alimentar o gado. Se o produtor não se preparar, os animais perdem peso, a produção de leite cai e os prejuízos aumentam. Mas com um bom planejamento alimentar é possível passar por esse período sem grandes perdas. Vamos entender tudo sobre o assunto com a zootecnista Ana Virgínia. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela?
Nascida em Uberaba, Minas Gerais, Ana Virgínia cresceu rodeada pelo mundo do agro, mesmo sem ter raízes familiares no setor. As visitas às exposições de gado zebu e os rodeios despertaram sua paixão pelo campo. Contra as expectativas da família, que sonhava vê-la como médica, decidiu trilhar o seu próprio caminho e cursou zootecnia na FASU, formando-se em 2004. Com especialização em nutrição e alimentação de ruminantes e uma trajetória marcada por estudo e dedicação, Ana Virgínia construiu sua carreira do zero. Hoje, morando na zona rural de Formoso do Araguaia, no Tocantins, é gerente de fazenda há mais de 15 anos, atuando em diferentes estados e consolidando sua posição no agro. Apaixonada por viagens e pelo mundo dos rodeios, ela se considera uma verdadeira protagonista da sua história. Afinal, escolheu estar no agronegócio e, com muito esforço, conquistou cada espaço, tornando-se uma referência para outras mulheres no setor. Oi, Ana, obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Jaque. Vamos falar um pouquinho, desse tema tão importante para os nossos pecuaristas, que é essa preparação do gado, do pasto. O que seria, Ana, as primeiras dicas que você daria para esse pecuarista, para que ele não passe por uma seca e tenha aí perda de peso do animal? Ô, Jaque, primeiramente quero agradecer de estar aqui com vocês e falar um pouquinho, sobre a seca. Nós estamos já aí, já chegando próximo dela. Isso acontece todos os anos, E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente chama-se planejamento, Então, o planejamento, ele deve vir, assim, bem, eu falo que há um ano antes, Porque a gente sabe que todos os anos vão ter. Então, um ano antes, a gente já tem que se planejar, já ver a estrutura da fazenda, do que a gente pode, então, fazer para que a gente consiga, então, passar esse período desafiador. Mas como é que eu vou saber se a minha fazenda está preparada para esse período de seca, Ana? A primeira coisa é conhecer a propriedade, Eu preciso conhecer a propriedade. Se eu sou o funcionário ou se eu sou o proprietário, eu preciso conhecer e ter dados, porque a gente só consegue, então, atingir os objetivos se eu tiver dados. Então, eu preciso andar nessa propriedade e ver como está a qualidade, a quantidade dessas forragens, desses capins e também conhecer meus animais, as exigências dos meus animais. Então, eu ando por toda a propriedade e vou ali, então, observando como é que está o estado, dessa pastagem. Quanto tempo antes eu preciso começar a me preparar? Olha, isso tudo depende do meu objetivo, mas eu digo que pelo menos um ano antes. Você vai falar, nossa, um ano antes? Então, vamos lá. O meu objetivo, então, é passar a seca utilizando silagem. Então, se eu vou produzir essa silagem, eu preciso pensar que eu preciso fazer uma lavoura. E se eu vou fazer uma lavoura, vamos dar o exemplo da lavoura de milho, eu preciso planejar essa lavoura. Então, por isso que é um ano antes, eu comprar os insumos, comprar as sementes, ver a infraestrutura da fazenda, ver se eu tenho mão de obra qualificada para fazer essa silagem. Então, um ano antes. Não, eu não tenho como fazer silagem. Eu vou adquirir essa silagem. Então, eu posso diminuir esse tempo de preparação, eu falo que aí, no início aí, então, da seca, com as pessoas já, os comerciantes já tendo esse material para ser armazenado, então, um pouco mais próximo da seca. Eu vou fazer diferimento da minha pastagem. O que é o diferimento da minha pastagem? Eu vou deixar um local de pastagem somente para utilizar na época da seca. Então, eu começo esse planejamento, então, começo a fazer esse diferimento no final das águas, que aí está um pouquinho mais perto, então, da estação, da seca. Então, tudo depende do meu objetivo, Tudo depende do meu objetivo. Interessante. E qual é o principal passo que eu tenho que ter para evitar que o meu animal perca peso? Primeiro é conhecer, então, os meus animais, Os animais, cada faixa etária tem as suas exigências nutricionais, e como que eu vou, então, verificar isso? Eu preciso ter dados. E, mais uma vez,
vamos pesar esses animais, vamos ter dados desses animais para a gente poder, então, tomar, né, as atitudes e não deixar com que eu perca, com que esses animais percam peso. Então, quem não tem dados não consegue administrar, né, a sua propriedade, não consegue passar por esse período de seca. E o que é essencial na alimentação desse animal quando o pasto fica seco? O pasto ficou seco. Se eu não tenho aí já um local, um volumoso, eu preciso então de suplementações, né? Num primeiro momento, suplementação aí proteica, né? E se eu verificar que essa suplementação proteica não está aí suprindo as exigências desses animais, eu passo um passo a mais, uma suplementação proteica e energética. E se eu verificar ainda que não está suprindo, eu vou mais um passo adiante. Eu vou aí para as rações. E se eu não conseguir, a minha única saída, que eu acho que é por falta de planejamento, é diminuir a minha taxa de lotação. É então vender parte dos meus animais. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer ter você aqui com a gente na Protagonista. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, estar falando um pouquinho, né? E mais dúvidas a gente está sempre à disposição. Obrigada, Ana. Bom, e o programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da Protagonista. Fique por dentro de todos os conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem, combinado? Até lá!